Para que servem as profecias? Por que Deus tem que falar alguma coisa antes de fazer? Se ele é poderoso, não bastava apenas fazer? Hoje eu tô aqui num cenário diferente, eu tô parecendo aqueles youtubers que vendem carro, né? Que comenta sobre carro, não tem nada a ver. Já é a terceira vez que eu gravo esse vídeo. Eu gravei lá no fundo, no final, onde eu sempre gravo lá, e hoje tem um cachorro que não para de latir em algum lugar aqui perto de casa e eu não consegui usar a gravação que eu fiz lá no fundo. Depois tentei lá dentro de casa, mas também tô sem tripé, sem apoio, não ficou bom em lugar nenhum. Aí vim aqui, por fim, vamos ver se eu consigo gravar aqui para você e mandar para você esse comentário que é de Êxodo, no capítulos 2 e 3, principalmente no capítulo 3, o trecho ali onde Moisés se encontra com Deus e fala com Deus na sarça ardente, naquele arbusto que pega fogo, e Deus fala profecias para Moisés. A minha pergunta, olhando para aquele texto, é: por que Deus precisa falar profecias? Por que Deus precisa avisar que alguma coisa vai acontecer? Afinal de contas, ele não é poderoso? E ele não pode simplesmente fazer sem avisar ninguém? É só fazer. Mas ele, ao invés de fazer, simplesmente fazer, ele avisa que vai fazer. Mas quando Deus avisa que vai fazer alguma coisa, ele envolve quem está sendo avisado na missão. Deus nos envolve na sua missão e ele faz isso quando ele diz o que vai acontecer. Porque quando ele diz o que vai acontecer, ele nos anima, ele nos fortalece, ele nos mostra o alvo final. Então nós sabemos que é lá que chegaremos, sabemos que aquilo vai acontecer. Só temos que trilhar o caminho que ele já determinou para que cheguemos aonde ele disse que chegaríamos. A profecia serve para nos dar força, ânimo, coragem, para nós acreditarmos e trabalharmos com força. É isso que nós vemos nesse texto. Moisés, depois de ter saído do Egito, estando longe, criado uma família, se encontra com Deus e agora Deus fala para ele: olha, volta para lá, fala com o faraó, fala com o rei do Egito e manda o meu povo vir embora, manda o meu povo sair, ele liberar o meu povo. E Moisés fala assim: é claro que ele não vai deixar. Moisés sabe, e Moisés conhece o poderio do Egito, sabe que os escravos que ele quer libertar são a força de obra desse Egito, a mão de obra, né? Como é que o faraó vai deixar esses hebreus irem embora assim, sem mais nem menos? E Deus então começa a se revelar para Moisés. Fala: Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, eu que prometi que eles iam sair de lá, eu que cuidei de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, quando ele vai se revelando, se mostrando, ele vai dizendo quem é, vai dizendo seu nome e, por fim, ele fala para Moisés o futuro. Olha, você vai até os líderes de Israel, eles vão te ouvir. Vocês juntos vão falar com o faraó. O faraó vai receber vocês, mas não vai deixar o povo ir. O faraó vai se recusar, a menos que ele sofra por uma mão forte, poderosa, que o obrigue. E Deus fala: eu vou obrigar. Deus está prometendo ali para Moisés que mandará as pragas, sem dizer para ele quais são as pragas, quantas são e como será, mas está dizendo que haverá uma ação de Deus forte, poderosa contra o faraó. E por fim, ou seja, depois que eu pesar a mão sobre ele, depois que eu mandar as maldições, por fim ele vai deixar vocês saírem. E ele diz para Moisés uma coisa interessante: eu vou fazer com que os egípcios sejam bondosos, generosos com vocês. Como assim bondosos, generosos? Quer dizer o seguinte: depois de tantas pragas, tudo que vocês pedirem eles vão dar. Então, depois de todas as pragas, cada mulher vai pedir para sua vizinha, se tiver gente hospedada lá na casa dos egípcios, vai pedir para eles também tudo que eles têm de ouro, de prata, vai pedir as roupas caras que eles têm e vocês vão colocar essas roupas nos seus filhos. Vocês vão sair de lá com os bens dos egípcios. Deus está dizendo: vai acontecer desse jeito e o final é bom para vocês.
E mesmo assim, você sabe pela história que Moisés terá dificuldade em acreditar. Moisés relutará muito para aceitar, mesmo com toda essa palavra de Deus. Se Deus diz que vai ter vitória, que vai ser bom no final, por que Moisés rejeita? Por que ele não acredita e não aceita simplesmente de pronto e vai? Bom, porque talvez ele não conheça esse Deus que está prometendo. Talvez ele não acredite tanto assim na força desse Deus. E aí, se for isso, então você vai falar, esse Moisés é um cristão mais ou menos, né? Esse Moisés é um servo de Deus mais ou menos, não conhece Deus, por isso não obedece de pronto. Bom, provavelmente ele não conhece muito mesmo sobre esse Deus. Passou a infância ouvindo algumas histórias, mas não teve experiências com esse Deus e não sabe o poderio de fato de Deus. Agora, eu e você sabemos. Conhecemos as histórias, conhecemos inclusive o final dessa história, conhecemos o que Deus faz sobre o Egito, conhecemos a abertura do Mar Vermelho, conhecemos todas as histórias da Bíblia, dos profetas, dos reis, dos juízes, de tudo. E conhecemos Jesus. Então eu e você deveríamos acreditar muito mais que Ele. Eu e você deveríamos obedecer a Deus muito mais que Ele. Tem profecias na Bíblia sobre nós também? Afinal de contas, essa profecia para falar com o rei do Egito não é para mim, não é para você. Não é? Serve para nós sabermos quem é Deus e como Deus trabalha, o que Ele faz. Mas na Bíblia tem profecias para mim, para você, dizendo sobre a nossa vida eterna, dizendo sobre a segurança daqueles que são filhos e filhas de Deus, a nossa salvação pela graça de Cristo Jesus, dizendo que Cristo é quem lutou, mas coloca a vitória em nós, a medalha de campeão no nosso pescoço, e somos mais que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. A Bíblia diz para nós de uma vida eterna com Deus. Diz também de um meio de lutas e aflições, igual está falando para Moisés. Moisés, vai ter lutas, eu vou pesar a mão, vai ser doloroso, mas tem um final glorioso. Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não precisava dizer, mas diz para nos colocar na luta, para nos influenciar, para nos ajudar, para nos incentivar, para nos envolver na missão dele. Diz para que permaneçamos fortes, decididos, olhando para o alvo. Por isso as profecias estão na Bíblia, para que você entenda quem é o seu Deus, acredite nele e viva como uma ovelha que pertence ao bom pastor. Viva como um filho adotado pelo maravilhoso Pai, que foi adotado de graça, não pagou nada, não tem como pagar. Recebeu a vida de graça, a bênção de graça e tem a promessa de vida eterna. Como é que você vai viver? Eu espero que você pesquise as profecias de Deus na Bíblia e viva seguro nelas. Tudo que Deus disse vai acontecer. Se Ele diz que você terá uma vida eterna com Ele, viva, e viva bem, viva tranquilo, viva como um filho de Deus. Não se desespere, a profecia está aí para que você viva em paz, satisfeito e seguro. Deus abençoe você, conheça as profecias de Deus e saiba que elas estão lá para te envolver na missão de Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser.